o salmo que eu mais gosto. É difícil dizer isso, né? Tem tantos salmos lindos, mas esse salmo sempre está nos meus lábios. Salmo 46, convido você a colocar-se em pé mais uma vez, em reverência à leitura da palavra de Deus. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. A gente podia até parar por aqui, não é? Mas não vamos parar não, tem mais. Mas só isto. Você crê em Deus? Confia nele? Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém e amém. Bom, não é à toa que eu gosto desse salmo. Pode assentar, irmãos. Esse salmo fala de adversidade, né? De conflito, de perigos, de ameaças, de forças tão poderosas como nações e reinos se levantando contra nós. Um povo pequeno, frágil, que se fosse depender das suas próprias forças, sucumbiria aos ataques das nações vizinhas, dos inimigos, daqueles que nos querem destruir. Da onde vem a força do povo de Deus? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Quantas ameaças existem contra nós? Os demônios, o inferno, os homens maus, violentos, os perigos, a estupidez humana, as guerras, as doenças, as calamidades, as tempestades, terremoto, furacão, inundação, epidemias. Tantos são os males que nos cercam. E nós, frágeis, diante de tamanha adversidade e tribulações da vida. Então, para pensar que é nesse contexto que se dá o salmo, da nossa própria fragilidade como povo de Deus ou como pessoas de Deus. Mas, de repente, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso é que a gente não teme. O Senhor é minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? Por isso não temeremos, ainda que a terra trema. Gente, se a terra tremesse aqui, a gente não é um povo que habita num contexto de terremoto. Mas se estivéssemos no Japão, por exemplo, onde costumeiramente a terra treme, ou no Chile,
ou ali na Califórnia, São Francisco. Quando a terra treme, eu não tive essa sensação, mas eu só fico imaginando o que é estar num ambiente de terremoto, quando tudo se sacode, parece que o teto vai desabar sobre a nossa cabeça. É assustador. Não temeremos ainda que a terra trema. Como assim? Coloque-se assim, imaginariamente, nesse cenário e recite o salmo agora. Não temeremos ainda que a terra trema, gente. Quando ela parece estar rachando debaixo dos nossos pés, e todo mundo ao nosso redor está desabando, e nós, tão suscetíveis e tão frágeis, como podemos não temer nessa hora? A não ser que a gente esteja seguro, numa torre segura, em alguém que nos sustenta, em alguém que nos guarda, em alguém que é muito mais poderoso que o terremoto, que as forças que nos ameaçam. Essa é a consciência da grandeza de Deus que nós precisamos ter, diante de toda e qualquer adversidade, tribulação e ameaça. Na hora de sermos assaltados, na hora em que somos de repente acometidos por uma notícia trágica, não temeremos ainda que a terra trema, os montes afundem no coração dos mares, os montes se mudem para os mares e afundem. Montes são as coisas mais sólidas que nós conhecemos. Montes normalmente são rochosos, são estáveis. Então a gente começa a pensar nas coisas mais estáveis da nossa existência. Quando nós nascemos, os montes já estavam lá. Eles estavam presentes na vida de nossos antepassados. As pessoas vão passando e os montes estão firmes. Ainda que essas coisas mais sólidas da existência ao nosso redor, de repente, desabem. Não temeremos, ainda que estrondem as suas ondas turbulentas e os montes sejam sacudidos por sua fúria. Montes sacudidos, as águas, é terremoto, é tsunami, são ondas terríveis, ameaçadoras, fúria contra nós, e de repente a sensação de segurança e de paz, e de repente no meio do vendaval há um rio, cujas correntes, elas alegram o povo de Deus. Aqui diz, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Deus tem um caminho no meio do temporal, no meio da tormenta. Deus tem um caminho. Eu já estive numa situação onde parecia que o mundo conspirava contra mim. Sabe quando tudo diz que não, como diz a canção? Quando tudo parece dar errado. Aí você está doente, aí seus filhos estão doentes, aí você não tem plano de saúde, aí o INSS está em crise. Eu estou falando do ano de 1989. Aí o seu chefe, o seu superior, se levanta contra você, aí a inflação é de 80% e você não tem reajuste de salário, aí você não tem dinheiro para comprar uma dúzia de ovos no sacolão, você compra meia dúzia de ovos, aí você fica com febre e não tem dinheiro para comprar Novalgina, e aí você come sopa de feijão
quase todos os dias sem carne. E o que há de pouco de carne é para seus 2 filhos. O terceiro ainda não tinha nascido. Eles tomam leite e você toma chá. E o seu superior te odeia, te persegue. E você está mal. E o seu filho está praticamente morrendo. Tudo isso eu passei naquele ano. E Deus diz: sofra calado. Não vai pedir ajuda para ninguém. Meu pai e minha mãe nunca souberam do que eu passei. Só depois. Só agora ouvem isso. A única pizza, o pedaço de pizza que nós comemos aquele ano, o ano inteiro, foi porque uma das irmãs da Cristina veio nos visitar e comemos um pedaço de pizza no ano. Passamos isso. Era o nosso primeiro ano como tempo integral. Eu tinha deixado os 3 empregos, me consagrado. Passei isso no início do ministério, com alguém que teve inveja e oprimiu. Quando tudo parece conspirar, todas as águas se levantam. Quando você está na berlinda, gente, de repente, a paz de Deus, que excede a todo entendimento humano, guardando a nossa mente, o nosso coração, um rio, um gozo, um sustento de Deus, uma segurança, meus irmãos, maravilhosa. Isso aqui tem quem confia no Senhor, quem tem nele o seu bom pastor, que ele guia as águas de refrigério, ele guia os pastos verdejantes. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que a terra trema, os montes se afundem no seio dos mares e tudo pareça conspirar contra, eu não temerei. Eu vou confiar, é nele que está a minha segurança, é ele quem segura as pontas, ele é real e verdadeiro, ele é maravilhoso, ele opera, ele tem um caminho no meio desse temporal todo, gente. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, o lugar onde habita o Altíssimo, e naquele turbilhão, naquele vendaval, naquele terremoto, naquela condição de tamanha tribulação e adversidade, um rio, uma paz. Deus está no meio dela, Deus habita em nosso coração, Deus está presente, Deus é a nossa segurança, Deus está nela. Não será abalada. As portas do inferno não vão triunfar contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus. Não vai ser abalada. Deus vem em seu auxílio, meus irmãos, e de repente a cura do filho, e a cura até do pai. Não morremos de fome? Não faltou a graça de Deus, o toque do Senhor, a bênção do Altíssimo. Ele vem para nos socorrer. E aqui diz, desde o romper da manhã. Tem uma outra versão que diz, desde a antemanhã, desde a alvorada, antes do sol nascer. E o sol anuncia a chegada de um novo dia, e de seus desafios, e de suas tribulações, das suas ameaças. Antes que o sol nasça, e com ele tudo que temos que enfrentar nesse dia, Deus já se antecipou, Deus já vela por nós na calada da noite, na vigília. Deus a ajudará e é o nosso auxílio, já se levanta em nosso auxílio antes de nos levantarmos. Deus já se levantou. Por isso, quem serve ao Senhor pode deitar e descansar em paz, porque o Senhor trabalha por nós, mesmo quando nós descansamos.
Descansa no Senhor. Desde a antemanhã, o sol ainda não nasceu, antes do romper do raiar do sol, lá está o Senhor se levantando, Ele vai à frente. E aí, meus irmãos, nesse dia, olha quanta coisa acontece nesse dia. Nações se agitam, e se agitam contra nós, com suas forças, com as suas armas, com seus exércitos. Reinos se abalam. Agora Deus ergue a sua voz e a terra se derrete. Maior do que o barulho das nações, as forças bélicas do inimigo, todo o poder do inferno, da morte, de tudo que nos ameaça, maior que tudo isso é o nosso Deus, diante da sua voz. Ele ergueu a voz quando os discípulos estavam no barco e de repente um temporal. E o barco ameaçava afundar. Os discípulos ficaram com medo, os discípulos estavam aprendendo a confiar em Cristo, ainda não o conheciam perfeitamente e até chegaram a desconfiar que Cristo estava indiferente ao que se passava com eles. Agitam a Jesus: Jesus, não se te dá que morramos? Acorda, Jesus, desperta, o Senhor está dormindo enquanto a gente está afogando. Olha aí a nossa situação, o Senhor não está atento, nós precisamos chamar a tua atenção, porque o Senhor está indiferente, o Senhor está calado, o Senhor está quieto, o Senhor está dormindo, diante do sufoco que a gente está passando. Quantas vezes a nossa sensação é mais ou menos essa, de nos sentirmos abandonados ou vermos a Deus indiferente ao que se passa conosco? Mas Jesus se levantou, e uma só palavra de Cristo e o mar se acalmou. A tempestade terrível que ameaçava a vida dos discípulos foi acalmada. Ele ergue a sua voz, a terra se derrete, o mar se acalma e os discípulos ficam boquiabertos e dizem: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? O mar e o vento lhe obedecem. Então as nações podem se agitar, os reinos podem vir contra nós, mas eles serão abalados. A terra vai se derreter. O Senhor dos exércitos, esse é o segredo, Ele está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras, meus irmãos. Ele remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, Ele dá entendimento aos entendidos. Seja bendito então o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Ele destrói os escudos com fogo, os escudos de guerra, as armas de guerra. Ele quebra os carros de Efraim. Parem de lutar, diz o versículo 10. Eu gosto bastante da versão da atualizada, essa aqui é a NVI, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Calma nessa hora, muita calma nessa hora, porque quando as nações se abalam, quando a terra se abala, quando o terremoto vem, quando o inimigo se levanta, quando a adversidade chega, quando a gente se vê à mercê de tanto mal, de tanto perigo, a nossa tendência humana é de nos defendermos com as armas que temos. E agitados ficamos, tentando escapar, tentando enfrentar aquilo que se levanta contra nós de uma maneira ou de outra, e ficamos muitas vezes muito ativos nessa hora, muito aflitos, muito angustiados. O que é normal do ser humano é tentar realmente encarar aquilo que está ali diante de nós com aquilo que são os nossos recursos, e ficamos correndo e agitados e tentando superar aquilo. E a palavra de Deus diz:
Parem de lutar com as suas próprias forças. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E no final das contas, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. E agora chamo a atenção de vocês para um outro salmo, e com ele a gente termina aqui, o Salmo 29. E a Cristina foi quem observou a relação entre um salmo e outro, e aqui eu faço a leitura e alguns comentários rápidos e a gente conclui. Salmo 29. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Salmo 46 fala da voz de Deus. E o que acontece? A terra se derrete diante da voz de Deus. Tudo que é nação, tudo que é força, inimiga, adversária, contrária, tudo que é força da natureza, da criação que possa se levantar contra nós, de repente a voz do Senhor e tudo se acalma. O Senhor sobre tudo e todos. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, meus irmãos, as águas ameaçadoras. A voz do Senhor acalmou a tempestade. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O Deus da glória troveja sobre tudo e todos. O Senhor troveja sobre as muitas águas ameaçadoras. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano, que aqui representam muitas vezes a empáfia, e a gente vê isso no Isaías capítulo 2, versículos 12 e 13, diz que o Senhor vai destruir o orgulho das nações poderosas, orgulhosas, que se levantam contra o povo de Deus. E ele diz que ele vai destruir os cedros do Líbano, que representa toda a glória daquela nação ao norte de Israel, e também vai despedaçar os carvalhos de Baçã, que a gente vê mais abaixo aqui no versículo 9. A voz do Senhor, estou na versão NVI, retorce os carvalhos e despe as florestas. Isaías está dizendo que Deus vai pegar as nações orgulhosas, aquelas que confiam nos seus recursos naturais, na sua tecnologia, na sua força. Ele vai despedaçar as fortalezas, aquilo que é motivo de orgulho daquelas nações inimigas. E que aqui, meus irmãos, podemos colocar, representam todas as ações diabólicas, infernais, toda a escravidão do pecado. Ele nos tirou do império das trevas. A nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas é contra as hostes espirituais da malignidade e da maldade, toda a escravidão. Então Deus é poderoso para, com uma só palavra, promover a cura para quem está enfermo, promover a libertação de qualquer escravidão do pecado, de qualquer vício, de qualquer situação dantesca que seja contra nós e se oponha a nós. Ele despedaça, ele quebra. A sua voz é poderosa, é gloriosa, é majestosa. Ele despedaça os cedros do Líbano e ele faz o Líbano saltar como bezerro. O Sirion, que é o Monte Hermon, como novilho selvagem. Deus faz o monte saltar, meus irmãos. Muitas vezes a gente se vê diante de um grande paredão, de uma grande montanha intransponível, de um Everest na vida, mas Deus faz esse monte saltar. Deus é maior e a sua voz é mais forte. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. Ele destrói as armas, os escudos inimigos com fogo. Não é isso que diz lá o Salmo 46?
Então a voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas, e no seu templo todos clamam, todos dizem, no seu templo, não é? Onde que nós estamos? Quem somos nós? Templo de Deus. E no seu templo todos dizem, eu esperava que estivesse no templo de Deus. Todos dizem glória. Você está acompanhando? Gente, quando eu pregar e estiver lendo, você tem que estar acompanhando. Até mesmo para conferir, fazer que nem os bereanos. E no seu templo todos dizem glória. Glória a Deus, ao seu poder. Todos dizem glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio, e não há ato de juízo mais poderoso até o dia de hoje do que o dilúvio sobre toda impiedade e malignidade humana. O Senhor se levantou poderoso. E vocês sabem de uma coisa? Ele está assentado sobre as águas do dilúvio. Ele tem um caminho no meio do temporal. Agora, o seu povo não tem o que temer. O seu povo está seguro dentro da arca. O Senhor providenciou uma arca. Meus irmãos, o anjo da morte passa, mas aqueles que são de Deus estão debaixo do sangue do Cordeiro e não tem o que temer. Há uma arca, há uma salvação, há uma paz. O Senhor reina sobre tudo e todos. Esse ser todo-poderoso, o Senhor dos céus e da terra, que é o nosso refúgio, que está sempre presente, que não vai permitir que sejamos abalados. Ele com a sua voz, Ele com a sua força. Agora Ele nos concede a força. Ele é o nosso refúgio. Ele dá força ao seu povo. Diz aqui o versículo 11, o Senhor dá força ao seu povo. Aquele que é a força sobre todas as forças, dá força ao seu povo e dá ao seu povo a bênção da paz. Força e paz da parte de Deus para você hoje e sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Paz. As águas estão caindo, mas Noé e a sua casa estão em paz. O anjo da morte está passando, mas quem tem o sangue nos umbrais de sua residência, protege toda a sua casa, toda a sua família. Deus é o nosso amparo, a nossa fortaleza, o nosso pronto auxílio na tribulação, por isso não temeremos. Ainda que isto, ainda que aquilo, não temeremos. Coloquemos-nos em pé e vamos refletir um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre essa mensagem, esses dois salmos que falam do poder de Deus e da segurança que o povo de Deus tem diante das ameaças das nações, das hostes malignas, das setas inflamadas do inferno, de tudo que o diabo levanta contra nós. Se Deus é por nós, e todo o povo de Deus diga glória, amém, aleluia. Salvação pertence ao nosso Deus.